Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre processos. Essa abstração de processo que é criada pelos sistemas operacionais é uma das mais antigas e também uma das mais importantes. Então, nós vamos passar uma boa parte desse curso falando sobre os processos. Mas antes da gente continuar a falar sobre os processos, vamos relembrar o que é que um sistema operacional faz. Um sistema operacional tem basicamente dois grandes objetivos. Um dos objetivos é facilitar o uso dos recursos de hardware e oferecer para os usuários daquele sistema computacional uma interface muito mais limpa, muito mais amigável e especialmente com abstrações muito mais úteis. Então a gente vai ver ao longo desse curso várias abstrações criadas pelo sistema operacional para que seja muito mais fácil usar um computador. Além de oferecer essa interface mais simples do que a interface do hardware puro, para os usuários, o sistema operacional também vai gerenciar o uso desses recursos de hardware de forma que eles sejam usados de forma eficiente. Mas o que é que a gente pode pensar sobre eficiente? A gente pode pensar sobre eficiente, por exemplo, como não desperdiçar recursos. Então, manter uma CPU ociosa, esperando, por exemplo, enquanto uma leitura de disco é feita, isso é desperdício. O SO tem que evitar. Ou manter a CPU ociosa, esperando que dados do disco venham para a memória para que a instrução consiga ser executada, também é desperdício. O sistema operacional tem que evitar. E aliando-se a evitar desperdício, os sistemas operacionais, a maioria deles, especialmente os de propósito geral e os mais modernos, eles tentam oferecer para os usuários a multiprogramação. Eles são sistemas multiprogramados. Significa que um sistema operacional deve ser capaz de executar vários programas ao mesmo tempo. Em se tratando de um sistema computacional com vários usuários, esses vários programas podem ser de vários usuários, assim, vários usuários podem executar vários programas ao mesmo tempo, graças à gerência do sistema operacional de forma simples. Bem, do ponto de vista do usuário, esse uso eficiente, do usuário humano, né, esse uso eficiente está muito relacionado a executar as aplicações dos usuários. Então, os usuários vão ficar satisfeitos se eles conseguirem executar todas as aplicações ou todos os programas que eles desejam executar com o desempenho que eles acham aceitável. Então, para executar de forma eficiente muitos programas de muitos usuários, ou mesmo que seja só de um usuário, a abstração criada pelo sistema operacional foi a abstração de processos. Um processo é basicamente uma estrutura de dados que vai acompanhar a execução de um programa. Então, uma analogia muito interessante sobre os processos do sistema operacional e os processos que nós conhecemos, né, um processo da universidade, por exemplo, pode ser feita. Por exemplo, quando um de vocês fica doente, tem que abrir um processo, né, no protocolo para solicitar, por exemplo, estudos domiciliares. Muitos alunos podem ficar doentes ao mesmo tempo e solicitar esse processo, né? Significa que o protocolo ele precisa ser capaz de acompanhar esses vários processos, mesmo que eles sejam basicamente processos do mesmo tipo, e o protocolo tem que acompanhar esses vários processos, vários alunos que abrem esse processo. E aí, esse processo dentro da universidade, ele vai ser repassado para vários setores, vai ser dado andamento a esse processo. Pode ocorrer, por exemplo, de haver um feriado, ou de um setor um dia não abrir, e esse processo ficar parado, suspenso por um tempo. Quando aquele setor onde o processo está reabre, né, volta a funcionar, aquele processo vai ser dado andamento a ele do ponto em que ele parou. E o protocolo, idealmente, deve acompanhar o processamento, né, de cada etapa desse processo e saber exatamente onde o processo está em cada momento. Claro que não é uma analogia perfeita, mas a gente pode pensar nos processos do sistema operacional como sendo um processo muito parecido com esse, né, que está associado a um programa específico, né, vários processos associados ao mesmo programa podem estar em execução, né, o mesmo programa pode ser executado várias vezes ao mesmo tempo,
Mesmo em se tratando do mesmo programa, eu vou ter que ter vários processos, um para cada execução desse programa. E o sistema operacional tem que acompanhar essa execução de forma que, se por alguma razão a execução de um programa desse tiver que ser interrompida, que mais no futuro esse programa possa voltar a executar exatamente do ponto onde parou. Então, o sistema operacional cria um processo para cada programa que vai ser executado. Mas por que é que a gente precisa acompanhar a execução dos programas? Por que é tão importante acompanhar a execução de cada programa dentro de um sistema computacional? O sistema operacional está propondo que o sistema computacional seja multiprogramado. Então, que vários programas precisam executar ao mesmo tempo. Para que isso aconteça, os recursos de hardware daquele sistema computacional vão precisar ser compartilhados entre esses vários programas que vão precisar executar ao mesmo tempo. Mesmo que exista só uma CPU, um processador, ainda assim o sistema pode ser multiprogramado, porque o processador é compartilhado no tempo. Ao longo do tempo, vários programas vão receber uma fatia do processador, uma fatia de tempo do processador, e ao longo do tempo, muitos programas vão ter executado e vão ter progredido na sua execução, que é o que a gente chama de paralelismo. Quando a gente olha para uma única CPU, a gente fala em pseudo-paralelismo, porque de fato a gente só pode estar executando um programa a cada instante de tempo, mas se cada programa recebe uma pequena fatia de tempo de CPU e o sistema operacional fica chaveando entre vários programas, ao longo de um intervalo de tempo maior, vários programas vão ter recebido a CPU e vão ter progredido em sua execução. Então, o sistema operacional, para cumprir a promessa da multiprogramação, precisa trocar rapidamente de um programa para outro. Então, se existia um processo, eu vou falar de um processo para outro, mas pense em um processo está associado à execução de um programa. Então, se um processo recebe a CPU e as instruções desse processo começam a ser executadas, em algum momento o sistema operacional vai preemptar esse processo, vai tirar a CPU desse processo, vai entregar para outro processo, e esse novo processo que vai ser executado, ele vai voltar a ser executado exatamente do ponto onde ele tinha parado da última vez em que ele ganhou uma fatia de tempo da CPU. Nessa figura, a gente vê aqui, por exemplo, a linha do tempo. E aqui embaixo, nós vemos os vários processos que o sistema operacional escolheu para ser executado ao longo do tempo. Então, no início da linha do tempo era o processo P5 que estava em execução. Depois o sistema operacional suspendeu a execução do processo P5 e escolheu o processo P0 para ser executado. Em seguida o processo P1 e assim sucessivamente. Se a gente tirar uma fotografia num instante específico do tempo, já que a gente está falando de uma única CPU aqui, a gente vai ver que apenas um processo está em execução. Mas se a gente olhar esse intervalo de tempo maior, a gente vai ver que 5 processos progrediram aqui no seu estado, na sua execução, porque os 5 em algum momento receberam alguma fatia de tempo da CPU e obviamente que nessa fatia várias instruções de cada um desses processos foram executadas. Então, esse é o compartilhamento da CPU no tempo, que é refletida no pseudo-paralelismo sobre o qual a gente falou há um tempo atrás, né, no slide anterior. É pseudo vem de falso, né, um paralelismo falso, porque na verdade, se só tem uma CPU, eu só vou executar um processo por vez, né, só uma instrução de cada processo por vez. Mas é paralelismo se a gente pegar um intervalo de tempo maior e a gente perceber que vários processos progrediram. Aí dá essa sensação de que estão todos executando ao mesmo tempo, porque essas fatias de tempo que o sistema operacional dá para cada processo e fica chaveando de um para outro são fatias bem pequenas de tempo, como a gente vai ver em aulas próximas. Hora da revisão. Um processo acompanha uma instância de um programa em execução. Cada CPU, mesmo que a gente tenha um sistema computacional com múltiplos processadores, se a gente olhar para cada um deles,
cada um deles só vai executar um programa por vez. Assim, só um processo que vai ganhar a CPU por vez. O sistema operacional é o software que vai garantir que vários processos vão receber sua fatia de tempo da CPU e vão poder progredir sua execução ao longo de um intervalo de tempo maior. E é graças também ao sistema operacional e à abstração de processo que o sistema operacional consegue chavear da execução de um processo para o outro. E quando o processo volta a rodar no futuro, por exemplo, esse processo P4 estava rodando, perdeu a CPU aqui. Quando esse processo volta a rodar aqui no futuro, ele vai continuar a sua execução exatamente de onde parou, graças à abstração de um processo, porque o processo vai manter todos os dados necessários para que um programa que estava em execução possa ser interrompido. Outros programas vão ganhar a CPU, vão executar, e quando esse programa que foi interrompido volta a executar, ele volta a executar exatamente do ponto onde ele parou. Então, o processo é a estrutura de dados que vai guardar essas informações para o sistema operacional conseguir cumprir sua promessa de multiprogramação. Como a gente já adiantou, né, quem vai fazer esse chaveamento do processador de um processo para o outro é o sistema operacional, tá? O sistema operacional é um pedaço do sistema operacional que a gente chama de escalonador de processos. E a gente vai estudar bastante sobre eles ainda nesse módulo do curso. Os processos, eles vão permitir que o processador, como a gente já falou, sejam compartilhados no tempo entre vários programas em execução. E aí a gente vai precisar entender muito bem o que é um processo, qual o ciclo de vida de um processo e como é que o sistema operacional faz esse chaveamento de forma rápida, de forma eficiente, porque isso vai acontecer muitas vezes, vai acontecer todas as vezes que um processo perde a CPU para outro processo ganhar, tá? A chave da multiprogramação é a tabela de processos. A tabela de processos é uma tabela em que cada entrada dessa tabela corresponde a um processo. E um processo, como a gente já viu, corresponde a um programa que está em execução. Então, na tabela de processos, vai existir uma entrada para cada programa que esteja em execução. Seja um programa que um usuário foi lá e pediu para executar o programa, seja um programa que o sistema operacional botou para executar, porque executa periodicamente, ou outro programa que roda em background. A chave primária dessa tabela é o ID do processo, é o identificador do processo, tipicamente um número. Então, todas as vezes que a gente executa um programa no computador, aquele programa vai estar associado a um número. E esse número é o identificador do processo, é a chave primária dessa tabela de processos. Então, através desse número que o sistema operacional vai recuperar a entrada do processo específico na tabela de processos. E nessa tabela vão existir todas as informações para recuperar o estado daquele processo quando ele foi interrompido da última vez que ele rodou. Então, uma das informações mais importantes, por exemplo, é o endereço da próxima instrução a ser executada. Outra informação importante para ser armazenada nessa tabela são, por exemplo, os dados desse processo que estavam nos registradores, nos vários registradores da CPU, que estava no PSW, que são aqueles bits de controle que inclusive indicam qual é o modo de execução da CPU, né? Dentre várias outras informações que vão estar nessa tabela de processos. Então, quando o sistema operacional lê essa tabela de processos, ela consegue restaurar o estado do sistema para que esse processo volte a executar do ponto onde ele parou. Aqui nós vemos mais uma vez essa figurinha dos vários processos executando, compartilhando no tempo a CPU, e cada vez que o sistema operacional resolve interromper a execução de um processo e escolher outro processo para usar a CPU, né, nesse compartilhamento de tempo, o sistema operacional vai precisar ser executado, né, o escalonador vai ser executado e o sistema operacional precisa ser executado para guardar as informações desse processo que acabou de perder a CPU. Então, as informações dele precisam ser guardadas na tabela de processos
e para recuperar as informações desse novo processo que o sistema operacional escolheu para ganhar a CPU. A gente chama isso de mudança de contexto. Então, todas as vezes que a CPU estava executando um processo específico, o sistema operacional resolve escolher outro processo para ganhar a CPU, o próprio sistema operacional vai rodar e mudar o contexto dessa CPU de um processo para o outro. Tudo isso usando os dados que estão na tabela de processos. É como se fosse um checkpointing, né? Pensando num jogo ou numa aplicação comum. Tá? Então, em todas essas setinhas que eu coloquei aqui, o sistema operacional certamente vai ser executado. Então, obviamente, como a gente já comentou antes, é preciso que haja um olhar para o desempenho de como é que isso é feito, né? E a gente vai tratar de tudo isso mais adiante. Boa parte, só para adiantar, boa parte do que é feito aqui nessa mudança de contexto vai ser feito via hardware, né? Numa parceria aí muito próxima entre o sistema operacional e o hardware daquele sistema computacional, tá? Se a gente vier para essa figurinha aqui, nossa amiga já de outras aulas, né, nós vemos o disco, nós vemos a memória principal, a memória RAM, e nós vemos a CPU, né? Cada processo vai estar associado a um programa. Claro que o código do programa ele vai sempre ser mantido em disco, né? Antes, se esse programa não estiver sendo executado, ele vai estar apenas aqui no disco. Vamos supor que esse processo cinza aqui, que ele está associado a esse programa, que ele é a execução exatamente desse programa. Então, partes desse programa vão vir aqui para a memória, né? As partes que vão ser executadas agora, porque só pode ser executada uma instrução se ela estiver na memória. Além disso, dados desse programa vão estar aqui também na memória. Aqui na CPU, a gente tem o endereço da próxima instrução a ser executada, que vai ser recuperada aqui da memória. A gente tem vários bits de controle, registradores com dados de entrada, com dados associados a esse programa. E aí, esse processo aqui, que está em execução agora, está usando a CPU e todas as informações que estão aqui na CPU estão relacionadas a esse processo. Quando, por alguma razão, esse processo vai perder a CPU e o sistema operacional vai escolher outro processo para ser executado, então os dados que estavam aqui vão ser armazenados na tabela de processos, vamos supor que é essa que está aqui embaixo, o sistema operacional volta a executar, armazena dados de informações, todas as informações necessárias sobre esse processo para que ele volte a executar do ponto onde ele parou, vão ficar aqui na entrada dele da tabela de processos. Depois, o sistema operacional, quando ele escolher, por exemplo, o próximo processo, vamos supor que vai ser esse azul, ele vem na tabela de processo, através do identificador desse processo, ele vai recuperar os dados que foram guardados na última vez que esse processo executou, vai restaurar o estado da CPU para que esse processo possa ser executado exatamente do ponto onde ele parou. Essa aula foi inspirada no capítulo 2 até a seção 2.1.1 do livro do Tannenbaum. Leiam para estudar, vejam outras analogias que tem lá entre processos e o mundo real e depois respondam o questionário. Tchau, até a próxima.